Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 4 motivos pelos quais os dividendos de Petrobras irão despencar com o próximo governo e também tratar do seguinte assunto: será que a Petrobras terá prejuízo em eventual eleição e novo governo Lula? A companhia poderá se aproximar inclusive de uma falência? É o que vamos comentar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se puder ser membro do canal, R$ 14,99 por mês associado Mirai, você recebe lives semanais aqui comigo. Sexta-feira é dia de próxima live, então já se torna membro aí para não perder essa live. Muito bem. Como vocês sabem, aqui dentro da nossa carteira temos hoje Petrobras, apenas 100 ações. Eu comprei visando oportunidade, ou seja, inserir a Petrobras numa carteira de oportunidade, não numa carteira de dividendos, já que os dividendos de Petrobras hoje são excelentes, excepcionais, mas são não recorrentes. E eu já vou mostrar aqui para vocês por que eu digo isso. De qualquer forma, nas cotações ali que eu peguei de 26,75, para mim fez todo sentido, principalmente porque ela representa hoje menos de 1% da carteira. Eu já consegui aí só de valorização 32%, fora o dividendo gigantesco que foi pago por Petrobras esse ano. Como vocês sabem, só nos últimos 12 meses, Petrobras se valorizou 32%, a companhia hoje negociada a mais de R$ 35. Só que tem um detalhe, ela já valeu lá atrás R$ 20. Eu lembro como se fosse hoje, com toda a especulação de intervenção na Petrobras pelo Bolsonaro, a companhia foi cotada a R$ 20. Imagine quem montou uma posição lá e segurou até agora, o seu dividend on cost pode ser superior a 100%. Se você é uma dessas pessoas, deixa aqui nos comentários. E como vocês sabem hoje, o maior dividendo da bolsa é o da Petrobras. Ela está aqui ostentando um dividend yield de 46,75%. E detalhe, um dividend yield de quase 50%, tendo se valorizado mais de 30% nos últimos 12 meses. Ou seja, quem comprou o Petrobras, por exemplo, a 20 e tantos reais, esse dividend yield é muito maior, chegando inclusive a 70%. E aí, por que eu digo que esse dividendo não se sustentará? Eu tenho 4 grandes motivos pelos quais, nos anos seguintes, esses dividendos irão despencar. Dividendos estes que em apenas um pagamento, 3,36, representam 10% de dividend yield. Chega a ser uma loucura. É óbvio que esse tipo de dividendo não é sustentável, mesmo que a companhia continue tendo resultados excelentes. Mas vamos ao primeiro motivo que eu considero talvez o principal motivo. Primeiro motivo então, o preço do petróleo. O que acontece? Abrindo-se aqui o gráfico do petróleo futuro, o barril de petróleo Brent, nós temos aqui, como vocês podem perceber, uma grande volatilidade dessa commodity. Mas em especial, o que nós temos com o crash do coronavírus? Se você pegar aqui o preço do petróleo em março de 2020, o barril já estava custando $48. E antes disso, só com a informação do Covid ali em janeiro, ele já vinha despencando de $65 para $45. E chegou a encostar aqui no fundo de apenas 20 e tantos dólares. Veja só, o petróleo nunca tinha chegado numa região tão baixa nos últimos anos. Se você arrastar o gráfico o máximo possível, você vai ver que essa região de preços só aconteceu em 2003. Olha só que maluquice, quase 20 anos para que o preço voltasse para essa região. E aqui, como vocês sabem, o preço da gasolina ficou extremamente baixo no país. Quem não se lembra dessa época? O litro ali custando 3 e pouquinho em vários estados da federação. Só que após isso, com o arrefecimento dos lockdowns e as pessoas voltando a trabalhar e utilizar transporte, o preço do barril do petróleo foi subindo, já que a demanda pela commodity foi subindo, encostando uma região de preços aqui, ó, esticadíssima de $135, algo que só aconteceu aqui em 2011 e aqui em 2008. E aí você vai me encontrar por Luan, por que em 2008 então a gasolina não era tão cara quanto foi aqui em março de 2022, quando o barril de petróleo chegou a $135? É porque o dólar aqui em 2008 valia muito menos. Então você tem que considerar que estamos falando em dólares. Mas independentemente disso, o que eu quero dizer para vocês é que inicialmente houve uma queda forte nos preços do petróleo e depois houve uma retomada muito forte, encostando uma região de preços enorme. Então você imagina só, $135 com o dólar ali sendo cotado a 5,30 hoje aqui no país. Então isso pesou muito no preço da gasolina, que veio então disparar para 6, 7 reais. Só que depois disso começou uma queda forte na demanda por petróleo. E aí a gente viu ele derreter aqui para a região dos $86. E isso resultou no quê? Numa queda nos combustíveis aqui no país. Todo mundo está vendo uma queda generalizada
força nesses preços. Só que isso tende a não se perpetuar no curto prazo. A própria Petrobras já declarou que irá promover reajustes dos combustíveis. Mas outra medida que acabou reforçando aqui dentro do país a queda nos combustíveis foi o corte de ICMS. Mas enfim, o principal motivo aqui é essa queda. E a tendência para o ano de 2023 é queda no preço do barril do petróleo, já que a OPEP já projeta demanda global em queda. E aí, no final das contas, com o preço do barril de petróleo em queda, os resultados operacionais da Petrobras também cairão. Por que cairão? Porque um resultado forte de Petrobras depende de um preço alto do petróleo. E com o resultado mais fraco, nós temos um lucro líquido mais fraco e também dividendos mais fracos. Por isso, em razão de um motivo que nem diz respeito a um governo ou outro, os dividendos da Petrobras irão cair justamente porque a tendência é que o Brent também sofra uma queda ou se estabilize ali numa região de $80. É claro que não é possível cravar, mas o certo é que de fato esse preço aqui de $130 dificilmente se repetirá, ao menos no curto prazo. O segundo motivo, eu diria que é o arrefecimento do plano de desinvestimentos da Petrobras. Como assim? Como vocês sabem, desde o ano de 2015, principalmente por conta de um acordo que a Petrobras acabou firmando com o CAD, por exemplo, ela tem iniciado um programa de desinvestimentos bem pesado, já tendo arrecadado aí com todas essas vendas de ativos mais de 280 bilhões de reais de lá para cá. E esse plano de desinvestimentos basicamente diz o seguinte: Petrobras, você deve focar no seu negócio core, principalmente para não prejudicar a livre concorrência e também para trazer mais rentabilidade para a Petrobras. Petrobras, você precisa focar no pré-sal. Esse é o seu negócio principal e que de fato vai fazer com que você tenha muita rentabilidade. E de fato isso tem acontecido de lá para cá. Demais ativos, né, a Petrobras acabou vendendo para terceiros que, por sua vez, estão conseguindo maior rentabilidade com aqueles ativos porque são especialistas naquelas atividades. Então cito como exemplo a BR Distribuidora, que se tornou Vibra. Essa privatização tornou a BR Distribuidora muito mais rentável. Nós temos aí também os campos maduros de Petrobras que estão sendo vendidos ainda hoje. Se você for aqui em comunicados ao mercado dentro do site de relações com investidores da Petrobras, você vai encontrar facilmente diversos comunicados falando a respeito de vendas de ativos da Petrobras. Então, venda aqui de direitos minerários de potássio, venda de fibra ótica onshore, a venda que a empresa tem na bacia de Potiguar. E aqui você tem o detalhamento dessas vendas. Tudo isso tem feito com que a Petrobras realize uma arrecadação muito grande nos seus cofres. Isso gera muito caixa, mas por uma atividade não operacional. É só você parar e pensar comigo. Se hoje você decidir vender seu carro, sua casa e todos os seus bens, você vai arrecadar muito dinheiro. E aí você vai dar uma destinação para esse dinheiro, vai investir, vai fazer o que você bem entender. A Petrobras fez o quê? Preferiu pagar dividendos. O governo estava muito interessado nos dividendos de Petrobras principalmente. Acontece que esse programa de desinvestimentos vai desacelerar, já que a Petrobras já conseguiu concluir grande parte desse programa. Isso vai gerar menos dinheiro entrando no caixa da companhia e, consequentemente, menos dividendos entregues aos seus acionistas. Um terceiro motivo que eu gostaria de elencar aqui para vocês é justamente o controle da dívida de Petrobras. Como assim controle da dívida? Atualmente, o indicador de endividamento da Petrobras, dívida líquida dividido por seu EBITDA, está em 0,5. É um patamar muito baixo. Historicamente, a gente percebe o quê? Que esse patamar de endividamento não se repetiu nos últimos anos. Por isso, diante de uma saúde financeira ímpar no presente momento, nos últimos 2 anos, em especial com Petrobras, ela está conseguindo destravar muitos dividendos. Ocorre que, como eu falei para vocês, a tendência é que os resultados de Petrobras não fiquem tão fortes nos próximos anos. E aí, se a companhia ficar realizando uma distribuição tão alta de dividendos, o seu endividamento poderá crescer, afinal você está queimando caixa, um caixa que poderia ser utilizado para saldar ainda mais dívidas. Então isso também é um motivo pelo qual é o que se espera que a Petrobras reduza seus dividendos, senão ela vai poder ter ali a sua saúde financeira prejudicada. E aí você precisa entender também o seguinte, que esse dividend yield espetacular é sustentado por um payout espetacular. O payout de Petrobras superou 90%, só que
na média histórica de Petrobras, o payout dela é de aproximadamente 40%. E existe um fenômeno chamado regressão à média. Então você não pode contar aqui com um payout tão grande por um período de tempo muito longo. Você tem que olhar para o passado e confiar no fenômeno de regressão à média. Então muito cuidado. É por isso que eu contaria com, no mínimo, uma redução pela metade desse dividendo. No mínimo. Ainda assim, você teria um dividend yield espetacular da ordem de 20%, que é bem acima da média de qualquer outra ação aí do Ibovespa. Isso aqui que eu acabei de falar para vocês se vincula justamente ao quarto motivo, que é a redução do payout. Principalmente se você olhar ali para o quanto Petrobras pagava de dividendos em governos passados, o payout não ultrapassava 40%, ou se ultrapassava era muito pouco. Você não pode esperar esse payout atual de 90% até 100%, mesmo se mantido o mesmo governo para os próximos anos. Então você teria que ter muita cautela ao comprar Petrobras nos preços atuais, porque toda vez que uma empresa reduz seus dividendos e reduz seus resultados, a tendência é que a cotação também caia. E aí você comprando antes que isso aconteça ou antes que o mercado preveja isso com certa concretude, você vai acabar comprando no topo. E aí você vai ter uma grande desvalorização do seu capital e vai achar que bolsa de valores é cassino. Mas e quanto ao governo Lula? Caso ele seja eleito ali, ele está liderando as pesquisas, sem entrar aqui no mérito se essas pesquisas são verdadeiras ou não, eu não quero entrar nessa discussão, mas considerando numa hipótese remota ou não de vitória do Lula no segundo turno. Será que a Petrobras passará a ter prejuízo ou até mesmo se aproximará de uma quebra? Muito bem. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês a respeito do Lula é que, como muitos sabem, grande parte das suas propostas econômicas estão secretas e isso aqui é notório. Então, esse fato já gera uma incerteza justificada entre investidores. Afinal, se o principal candidato, que é favorito na corrida presidencial, não está revelando todas as suas propostas econômicas, em especial no setor energético, e aqui sequer tratou publicamente do que vai fazer com a Petrobras, isso fica muito difícil de ter alguma previsibilidade. E aí, nós não sabemos se no governo Lula, caso ele vença, se ele vai priorizar construção de novas refinarias, e aí isso requer muito investimento, e aí neste caso a Petrobras não vai conseguir distribuir tantos proventos, porque afinal ela vai estar num ciclo de investimento alto, ou se de fato ele manterá ali a Petrobras apenas focada no pré-sal, sem maiores investimentos em refinarias, e aí ele vai conseguir continuar pagando esses bons dividendos. Tudo isso ainda é completamente incerto. Temos um outro ponto a ser levado em consideração, é que o Lula é completamente contrário à atual política de preços da Petrobras, que leva em conta a paridade internacional do preço da commodity. E aí ele até criticou o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não teve coragem para mudar essa política de preços, só que isso não é verdade. O Bolsonaro, em diversos momentos, se manifestou contrário a essa política de preços, só que ele acabou tendo que ceder, porque essa política de preços hoje está bem travada ali na Petrobras. Então não é assim simplesmente o governante vai lá e altera isso aqui. De qualquer forma, é bem provável que ele tente alterar, afinal, ele será bastante pressionado para que isso aconteça, a fim de tentar ali promover, por exemplo, congelamentos de preços. Algo que eu acho muito difícil de acontecer, principalmente porque hoje o Congresso é majoritariamente da ala bolsonarista, então ele terá dificuldade para passar ali alguns projetos de esquerda. De qualquer forma, esse aqui é um ponto a ser ponderado pelo investidor. Veja só, no ano de 2010, ele fez a maior capitalização, o maior follow-on que já tinha sido feito no país até então. Ele capitalizou a Petrobras, fazendo com que inclusive houvesse ali um aumento da participação dos estrangeiros na Petrobras, subindo para quase 25% do capital social da Petrobras. O que isso significa? De um lado, temos ali o pessoal da esquerda e o Lula sustentando que não deve entregar as suas riquezas para o capital estrangeiro. De outro lado, tem a prática, em que ele entregou parte da Petrobras para o estrangeiro. Então, essa compatibilidade entre discurso e prática é preciso ser avaliada pelo investidor, considerando o histórico do governo Lula 2003-2011. É claro que a gente não sabe o que ele vai acabar fazendo ou tentando fazer num próximo governo. O que a gente pode tentar é prever
ver com base no seu grande histórico de governo, afinal foram 2 mandatos, e tentar ter um mínimo de previsibilidade de um próximo governo, tá? Mínimo mesmo. Então o primeiro ponto é, ele pode até mesmo tentar alterar a política de preços da Petrobras e eventualmente até reduzir um pouco seus resultados. Por outro, a gente vê que ele não tem nenhum interesse em que a Petrobras tenha prejuízo. Afinal, o governo se beneficia de uma Petrobras forte, com resultados fortes. Afinal, o governo pega esses dividendos altos de Petrobras e pode reverter, teoricamente, em políticas públicas que autopromovem esse próprio governo atual, que esteja ali no poder. E veja só, essa capitalização de Petrobras foi gigantesca. Ela simplesmente fez com que o capital social da Petrobras até então saísse de 85 bilhões de reais para 200 bilhões de reais. Não, você não está lendo errado. Isso mais do que dobrou o capital social da Petrobras na época, realizando um levantamento de 120 bilhões de reais em recursos no follow-on. Só reforçando o que eu acabei de falar para vocês. E como foi a performance, além disso, da Petrobras no governo Lula? Olhando-se aqui para os resultados da Petrobras, o que a gente vê? No primeiro ano, o que nós tivemos? Um aumento substancial nos lucros de Petrobras. Aí no segundo ano houve uma queda para 16 bilhões, depois uma subida para 23 bilhões. Em 2006, subiu para quase 26 bilhões. Em 2007, a queda foi para 21 bilhões. Em 2008, tivemos ali uma alta expressiva nos lucros de Petrobras para 33 bilhões. Em 2009, houve uma queda até forte nos resultados, caindo para 28 bilhões. Em 2010, o que nós tivemos? Uma alta, voltando aqui na casa dos 35 bilhões, e foi o ano do follow-on. E 2011, o lucro teve um decréscimo para 33 bilhões de reais. Então, no geral, o resultado de Petrobras, que era de aproximadamente aqui, 17, 18 bilhões em 2003, foi para 35 bilhões em 2011. Então, sim, durante o governo Lula, a Petrobras foi bem. Mas no governo Dilma, você já sabe o resultado. Prejuízo atrás de prejuízo. E como performaram as ações de Petrobras nesse período? Se você pegar aqui o gráfico, ajustado, obviamente, pelos dividendos, o que você tem aqui no ano de 2003? Petrobras a um preço de R$ 4,50 aproximadamente. Aqui as ações preferenciais. E elas foram subindo fortemente até chegarem nesse topo aqui em 2008, mas perceba, em 2008 o que aconteceu com o preço do petróleo? Olha o topo aqui. Tá vendo como a Petrobras está ligada ao preço da sua commodity? Então, basicamente, o governo Lula surfou essa tendência e aí simplesmente depois disso, a cotação de Petrobras despencou. Mas nesse período os resultados até cresceram. Então isso aqui representou até uma oportunidade para o investidor com preço ali ajustado pelos dividendos de R$ 18. Só que aí a queda foi tão forte que chegou aqui a R$ 4,50 de novo em 2016. E aí, a partir dali, Petrobras foi só alegria, né? Hoje cotada aqui a 35. Então, no geral, o que nós podemos concluir com esse histórico? Que não, a Petrobras não terá prejuízo no governo Lula, ao menos não imediatamente, num primeiro mandato apenas. Isso aqui leva tempo para acontecer, um prejuízo. Exceto se, obviamente, por uma questão setorial, o preço do barril de petróleo despenque e em somatório o Lula consiga ali destruir a política de preço da Petrobras, algo que eu acho difícil de acontecer, porque a gente viu ali no histórico que ele não deixou a Petrobras ter prejuízo no período. E aí, muito menos, eu acho que a Petrobras irá quebrar. Por isso, não vou zerar minha posição, ainda que o Lula vença. É claro que eu não vou sair comprando loucamente com o governo Lula eventual, mas também não vou zerar a posição a depender do preço. Olhando-se para minha gestão de risco, eu posso sim aumentar a posição em Petrobras. Qualquer novidade eu conto para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você também acredita que os dividendos de Petrobras irão derreter por algum desses motivos? E num eventual governo Lula, o que você acha que poderá acontecer com a companhia? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!